Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo ao resumo do livro Para Ensinar e Aprender Xadrez, do autor Adriano Caldeira, nosso mestre FIDE brasileiro. Então, nesse livro, como eu acabei de falar, é apenas um resumo. No livro, ele faz análise de muitas posições, ele dá muitos exercícios, muito análise de posições para você achar o melhor lance em cada posição. Eu não vou fazer isso agora, até porque o vídeo demoraria, sei lá, mais de 500 horas para fazer isso. Então eu fiz um resumão aqui, espero que vocês gostem. E vamos lá. O livro começa falando sobre a história do xadrez. Existem muitas lendas sobre o tema. Dentre elas, o herói grego Palamedes, durante o cerco de Troia, criou o xadrez para distrair seus guerreiros. Essa é uma das lendas do xadrez. A outra, um pouco mais concreta, é: encontrado no noroeste da Índia, as primeiras fontes arqueológicas, no ano 570 da nossa era, o jogo chamado Chaturanga, o ancestral do xadrez, com os membros: o ministro, o cavalo, o elefante e o navio, que mais tarde virou a carruagem, e mais 4 soldados. Lembrando que eram 4 exércitos dispostos no canto do tabuleiro de 64 casas, porém casas unicolores. Então, naquela época foram encontrados aí o jogo que tinha 4 exércitos, cada um no seu canto, e o tabuleiro era inteiro da mesma cor. Tinha 64 casas igual é hoje em dia, só que todas as casas eram da mesma cor. Tinha o exército preto, vermelho, verde e amarelo, com um dado que era jogado e indicava qual peça devia ser movida. Olha que interessante, os jogadores jogavam o dado e o número que saía era referente ao número da peça. Por exemplo, saiu o número 1. O número 1 era o ministro, tinha que jogar com o ministro. Saiu o número 3, era o elefante, você tinha que jogar com o elefante. E assim por diante, tá? Mais tarde, o chaturanga passa a ser difundido para a China, Coreia, Japão e para a Pérsia, onde muda o nome para chatrang. Então a Pérsia, a região ali do Irã, do Iraque, aquelas redondezas ali do Oriente Médio. Depois chegou na Arábia, que é tudo ali mais ou menos perto. Os árabes expandiram o jogo para o norte da África e para a Europa, e assim cada país muda o nome do jogo para a sua língua. Por exemplo, na Espanha era o ajedrez, scate, esquex, scachos, entre outros nomes, tá? Então cada país dá um nome para o jogo de acordo com a sua língua, é lógico. Os manuscritos mais antigos do xadrez, os mansubas, aparecem em Bagdá, atualmente a capital do Iraque. Então, os manuscritos mais antigos aí apareceram lá no Iraque, em Bagdá. Bem interessante, né? Al-Adli foi o melhor jogador do seu tempo, no ano de 840, e o primeiro a publicar algo sobre o xadrez. No século XI, o ministro torna-se a rainha, e o jogo fica composto por apenas 2 exércitos, o preto e o vermelho. Então lembra, antigamente tinham 4 exércitos, depois passa a ter só 2, o preto e o vermelho. E o ministro torna-se a rainha. No século XIII, as casas passam a ser divididas em 2 tonalidades, facilitando a visualização e raciocínio dos jogadores, e muitas mudanças seguem a partir daí. Então era o tabuleiro, todas as casas da mesma cor, depois passa a ser igual a gente conhece hoje em dia, 2 tonalidades. É uma cor clara, uma cor escura, uma cor clara, uma cor escura. E depois muitas mudanças seguem a partir daí, como a promoção do peão, que antigamente era o soldado, o possível avanço de 2 casas no primeiro lance do peão, o movimento das peças também surge modificações, começam a aparecer modificações,
A rainha, por exemplo, antigamente só poderia se mover na diagonal. Depois ela também passa a poder mover em linhas retas, tanto na vertical como na horizontal. Um padre espanhol chamado Rui Lopes, todo mundo conhece a abertura Rui Lopes, muito famosa, uma das mais clássicas aí do xadrez. O melhor jogador da época publica a abertura espanhola em 1561 e a idealização do rock seria aceito apenas em 1630. Então esse padre Rui Lopes, o melhor jogador daquela época, ele idealizou o rock, mas olha a distância, em 1561, só foi aceito em 1630, muitos anos aí depois. Em 1737, o sírio Felipe Stamima publica a notação de Stamima, conhecida como a notação algébrica. Então, Felipe Stamima foi aquele que primeiro colocou de um lado os números, do outro lado as letras, fazendo assim o que a gente conhece hoje em dia de notação algébrica. Em 1749, o gênio francês André Danican Philidor publica o primeiro livro tratando o xadrez como uma ciência, com princípios teóricos do jogo e a célebre frase: "Os peões são a alma do xadrez". Ele fala sobre o en passant e outras modificações na regra do jogo. Então, um cara bem significativo para a história do xadrez. Philidor, quem não conhece o mate de Philidor ou o final de Philidor, era um estudioso e um gênio para a época dele. Publica o primeiro livro de xadrez com essa célebre frase. Ele dava muita importância para os peões, para a estrutura de peões, ataques de peões, se defender com os peões. Então ele falava que os peões são a alma do xadrez. E ele coloca nesse livro ideias para modificar a regra para criar o en passant, né? Para tomar de passagem lá depois que o peão passar a quarta fila do tabuleiro, ele ganhar um poder especial aí. Se você não sabe o que é en passant, assiste o meu vídeo lá na playlist do Zero Infinito que eu falo um pouquinho sobre o que é en passant, tá? Em 1850 ocorre o primeiro torneio internacional de mestres em Londres, na Inglaterra. Adolf Anderssen, da Alemanha, foi o vencedor, um incrível sacrificador de peças. Então, Adolf Anderssen foi o primeiro aí a ganhar um torneio internacional de xadrez. E o homem gostava de sacrificar para dar mate. Sacrificava tudo para dar checkmate. Seguido por Wilhelm Steinitz, da Áustria, em 1886, o explorador de todos os erros do adversário, pensador profundo, foi o pai do gambito da dama e aperfeiçoou muitas outras aberturas. Wilhelm Steinitz, aquele jogador muito mais técnico, explorador de todos os erros minuciosos ali do adversário, e ele é muito estudioso aí de aberturas. Ele melhorou muitas aberturas no xadrez. Seguido de Emanuel Lasker, da Alemanha, que em 1894, o campeão que colocou o título mais vezes à prova, 7 vezes, conhecido por desequilibrar as posições no tabuleiro de acordo com seu adversário. Então, Emanuel Lasker, o alemão que colocou seu título mais vezes à prova, que é o recorde até hoje, 7 vezes campeão mundial, né, que ele colocou aí título à prova. Desculpa. Seguido de muitos outros estudiosos e jogadores que foram importantíssimos para a história do xadrez, como Capablanca, Tarrasch, Rubinstein, Hatch, Breyer, Tartakover, Ninzowitsch, Grunfeld, Alekhine, entre outros. Então, os primeiros campeões aí de torneios internacionais de xadrez. O primeiro campeão mundial da FIDE, depois criou-se a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, que criou o primeiro campeonato mundial em 1948. O primeiro campeão foi Mikhail Botvinnik, um russo excepcional da época. Seguido de Smyslov,
Tal, Petrosian, Spassky, Karpov, Kasparov, Kramnik, entre outros, mais perto da nossa geração, como Vishwanathan Anand, Magnus Carlsen. Então o livro continua falando sobre as regras do jogo. A importância de você conhecer muito bem as regras do jogo, é lógico, para cada vez mais conseguir evoluir. Ele fala sobre a posição inicial das peças no tabuleiro, o movimento das peças, o en passant, a promoção do peão, o roque, o que é checkmate, sobre o abandono de partidas, sobre os tipos de empates e sobre a anotação algébrica, que facilitou muito o estudo do xadrez. Então, tudo isso eu já fiz vídeos lá na série do Zero ao Infinito. Se você não sabe, vai lá, assiste o vídeo que eu estou explicando melhor, tá? Que eu vou passar meio direto para ir direto aí para o resumo do livro. O livro fala a importância de você treinar mate em 1, muitos exercícios e problemas de mate em 1 para você achar o lance. O livro fala sobre a importância de você treinar também mate na 8ª e 1ª fileira. Então, muitos exercícios de mate para você achar o lance. De mate na fileira do fundo, mate do gavetão. Existem muitos outros nomes para esse mate. Ele fala sobre as variações de defesa e a relação numérica entre o ataque e a defesa. Então você tem que ter algum tipo de superioridade numérica, mais peças atacando do que o adversário tem defendendo. Alguma coisa assim para o seu ataque conseguir ser eficiente. Fala sobre a troca de peças, que diminui o número de defensores. Então, às vezes, você troca uma peça que é muito importante na defesa do adversário, e aí você ganha essa superioridade numérica para seu ataque ter sucesso, vamos dizer assim. Sacrifícios para ganhar superioridade, sacrifícios em defensores importantes, em peões ou peças para abrir linhas, combinações para dar mate, são aqueles sacrifícios com lances forçados depois que você vai acabar dando mate no adversário. E aí o livro tem muitas posições e muitos exercícios relacionados a esses temas. O livro ensina os mates elementares, o mate de torre contra rei, rei torre contra rei, rei dama contra rei. Se você não sabe, eu também já fiz os vídeos, vai lá na série do Zero ao Infinito e vê os vídeos. O livro fala sobre a importância de você saber aí sobre o tema do desvio, desviar um defensor com um sacrifício de material, muitos exercícios relacionados a desvio. Então, às vezes você está ameaçando o mate naquele ponto, mas tem um defensor. Se você sacrificar alguma peça em cima daquele defensor, vai possibilitar você dar mate depois. Então, o tema do desvio, um tema muito importante para você treinar. Se você não sabe, vê o vídeo lá que eu fiz também. O livro fala sobre o final de partida, que é a parte ali onde decide tudo normalmente. Ele fala sobre um peão muitas vezes é a vantagem necessária para ganhar a partida. Então, nunca menospreze aí um peãozinho. Avance o rei e não o peão. Tente colocar o rei à frente do peão. Então olha que interessante. Não é para sair avançando o peão de qualquer jeito. Nos finais, se você puder ir avançando o rei primeiro, colocar o rei na frente do peão, você tem mais chances de vitória. Sempre avançar o peão protegido pelo rei. O defensor em desvantagem de um peão deve deixar o rei a 2 casas à frente do peão como um batedor. Então vamos lá para o tabuleiro para demonstrar rapidamente o que o Adriano Caldeira quis dizer com isso. Então, em desvantagem de um peão, vamos supor que nessa posição aqui, ó, meu rei está a 2 casas aqui de distância do peão, à frente do peão, como um batedor. Sempre indicado você deixar o seu rei aqui, 2 casas de distância do peão. Seu rei vai ter um pouquinho de mobilidade e vai ser um pouco mais difícil aqui para o adversário conseguir promover esse peão e ganhar a partida. Isso que ele quis dizer. O livro fala sobre a regra do quadrado, o quadrado do peão.
Se você não sabe, eu já fiz um vídeo lá sobre a regra do quadrado, assiste lá. Oposição direta a apenas uma casa de distância. Fala sobre a oposição dos reis, que é muito importante no final de partida. Oposição direta é quando tem só uma casa de distância dos reis. Então, o rei preto está aqui, o rei branco está aqui. É uma casa só de distância, essa é a oposição direta. Pode estar de maneira lateral aqui também, ó. Uma casa de distância aqui de maneira lateral. Esta é a oposição direta. O livro fala também sobre a oposição distante. Número de casas entre os reis deve ser ímpar. Então, olha só isso daqui que legal. Oposição também pode ser feita de maneira distante. Então, olha essa posição. Existem 1, 2, 3, 4, 5 casas entre os reis. Essa é uma oposição distante. O número de casas aqui entre os dois reis é um número ímpar, 5. Se o rei preto estivesse aqui, ó, tivesse 1, 2, 3, 4 casas, número par, já não seria uma oposição distante. Então, sempre que você puder, deixar um número ímpar de casas entre os reis, para você conseguir ter alguma vantagem no final, talvez o rei seja obrigado a dar lugar para o seu rei entrar na posição, invadir a posição, e você ter alguma vantagem, tá? Então, sempre que puder no final, deixe os reis numa distância de um número ímpar, não um número par. O livro fala sobre a oposição indireta. Número de colunas e fileiras entre os reis deve ser ímpar. Então, para você ter alguma vantagem no final, outra ideia interessante também é a oposição indireta, em que o número de colunas e fileiras entre os reis deve ser ímpar. Dá uma olhada. Vamos supor que o rei branco esteja aqui e o rei preto esteja aqui. 1, 2, 3 colunas de distância, certo? E 1, 2, 3, 4 fileiras. Então seria mais indicado, por exemplo, trazer o rei para cá. Daí eu teria 1, 2, 3 colunas de distância entre os reis e teria 1, 2, 3 fileiras de distância entre os reis. Então, o número de colunas e de fileiras, sempre que você puder no final, também deixe um número ímpar. Dicas aí do Adriano Caldeira. O resumo do livro depois tem muitos exercícios aí de final, para você achar o melhor lance aí de rei ou de peão, ou de qualquer outra peça, normalmente de rei e de peão, para você obter uma vantagem e realizar-se essas oposições que a gente acabou de ver. O livro continua falando sobre os ataques ao rei adversário. Estar rocado não é sinônimo de segurança plena. Cuidado com sacrifício nos peões que protegem o rei, os famosos sacrifícios nos peões do roque. Chance de levar mate na última fileira, mate do gavetão, ou na coluna de borda do tabuleiro, na coluna A ou H. Então, isso daqui, depois que você rocar, preste muita atenção se o adversário tem chance de sacrificar peças nos peões do roque. E cuidado quando o seu rei estiver nas colunas laterais, nas colunas de borda, na coluna A e H. E aí tem alguns exercícios, algumas posições para resolver, tipo problemas. O livro continua falando sobre os mates difíceis, que você também tem que saber. O mate de rei, 2 bispos contra rei. Se você não sabe, eu fiz o vídeo, assiste o vídeo aqui do canal. E esse daqui que é bem mais difícil, o cavalo e bispo contra rei. Só rei, cavalo e bispo contra rei. Tem que treinar, tem que saber aí a técnica que na hora do jogo, se você não souber, provavelmente você não vai conseguir. É muito difícil dar mate só com cavalo e bispo, tá? No final.
Então, o livro fala também sobre os finais de peões. Por regra geral, devemos avançar um peão que não tem um contrário à frente. Então, por regra geral, sempre avançar o peão que não tem um adversário na mesma coluna. É conveniente atacar onde se tem superioridade numérica de peões. Então comece o seu ataque de peões, sua avalanche de peões ali para cima do adversário, do lado do tabuleiro que você tem superioridade. Quando você tiver 2 contra 1, começa o ataque por ali. Quando você tiver 3 contra 2, 4 contra 3 e assim por diante. Então não começa atacando o lado que você tem inferioridade. Ataca o lado que você tem superioridade numérica de peões, que você assim vai conseguir fazer um peão passado e talvez promover esse peão. O livro segue falando sobre os finais de torres. Posicionar a torre para que ela fique sempre ativa na posição. Não deixe a torre passiva jamais. Impedir o rei adversário de se aproximar. Então utilize as torres no final para cortar o rei. Fazer aquele corte no rei e impedir o rei adversário de se aproximar. O livro continua falando sobre o final com peças menores. Final com cavalo, bispo, as peças menores do tabuleiro. Obrigar o adversário a se defender, então sempre buscar ter a iniciativa na partida, fazer lances com que o adversário é obrigado a se defender, e aí você está no comando da partida, você que está atacando. Restringir os movimentos das peças inimigas com os peões. Então, os peões nos finais são muito importantes para restringir o movimento do bispo adversário, do cavalo adversário. Presta muita atenção nisso nos finais. E sempre que você puder, colocar o adversário em zugzwang, aquela posição que o adversário não tem bons lances para jogar e vai ser obrigado a piorar a própria posição. Normalmente não tem nenhum bom lance para fazer. Então, além de os peões servirem para restringir as peças do adversário, ele vai ficar em zug. Se você não sabe o que é zugzwang, assiste o vídeo lá da playlist, do Zero a Infinito. Tem um vídeo que eu falo só sobre zugzwang lá. Obrigar as peças inimigas a ficar escrava na defesa de suas debilidades. Então, sempre que você puder deixar alguma peça do adversário, um cavalo, um bispo, seja qual for, até uma torre, qualquer outra, até a dama, na defesa de alguma debilidade do adversário, aquela peça vai ficar escrava, você tem uma vantagem no final, tá? O livro segue falando de mate não, de quando sobra, por exemplo, dama e rei para um lado, torre e rei para o outro. Aquele final que um tem a dama, outro tem a torre, tá? Em vantagem, evitar deixar as peças muito próximas, risco de afogamento e empate. Então, quando você sobrar com a dama e com o rei, e o adversário sobrar com a torre e com o rei, evite deixar as peças muito próximas. Quando você, por exemplo, tiver a dama, porque você está correndo um risco grande aí de afogar o rei adversário, assim empatando a partida. Opa. Em desvantagem, ou seja, quando você tiver a torre, quando o adversário tem dama e rei, você tem torre e rei. Em desvantagem, aproximar a torre do rei o máximo possível. Então, a dica: sempre em desvantagem nessa situação, quando você tiver a torre, deixar a torre grudadinha no seu rei. Não deixar a torre longe, tá? Tem chance de tomar um duplo de dama e perder a torre. Obrigar o rei adversário a ir para as bordas do tabuleiro. Então, os dois lados, para quem tem dama, para quem tem torre, é sempre interessante você ir forçando o rei adversário a ir para as fileiras e colunas da borda do tabuleiro, para os cantinhos, né? Você, claro, conseguir cada vez mais encurralando o rei. O livro do Adriano Caldeira segue falando sobre os grandes mestres da história do xadrez. Ele fala um pouquinho sobre Adolf Andersen, que priorizava ataques destemidos ao rei, com sacrifícios intrincados, personificando o triunfo da mente sobre a matéria. Buscava sempre abrir linhas para a caça ao rei, gostava do lance um E4, peão do rei, e o gambito do rei,
e gambitos em geral. Então, e aí mostra a análise de partidas do Adolf Anderssen, tá? Só que eu não vou fazer isso agora porque aqui é o resumo. Mostra a análise de lances e algumas partidas do Adolf Anderssen e de todos os jogadores que eu vou citar aqui, dos maiores grandes mestres da história. Então, Adolf Anderssen, um jogador muito ofensivo, gostava de sacrificar sempre para dar mate, às vezes sacrificava a dama, a torre, para dar mate de bispo e torre. Ele gostava de abrir linhas, assim, sacrificava peões, não era nada materialista. Então, um jogador muito ofensivo aí que nem ligava para a questão material e queria dar mate de qualquer jeito, sacrificando todas as peças. O livro fala também sobre Paul Morphy, foi o primeiro campeão americano. Ele revelou ao mundo uma estrondosa mistura de pragmatismo, agressividade e precisão de cálculo, um incrível contra-atacante de ataques prematuros. Priorizava sempre o desenvolvimento e forçava o adversário a mover mais de uma vez a mesma peça. Então, ele gostava muito de forçar o adversário a mover mais de uma vez a mesma peça, para ele ganhar uma vantagem de desenvolvimento e assim partir para um ataque forte. Paul Morphy, outro jogador do período romântico do xadrez. O livro fala sobre William Steinitz, foi o primeiro científico do xadrez e o primeiro a dividir a posição em seus elementos para captar os fatores mais importantes. Criador dos princípios gerais da estratégia, dava grande importância aos peões e sua estrutura. Então, William Steins, o primeiro científico do xadrez, dividia a posição em todos os elementos, a estrutura de peões, atividade das peças, segurança do rei. Ele dava muita importância para as questões estratégicas e para os peões. Um grande jogador aí das antigas. E aí sempre mostra a análise de partidas e posições e lances desses jogadores no livro. O livro é muito mais profundo, é lógico. O livro fala sobre Manuel Lasker, definiu o xadrez como uma grande luta e foi o primeiro a apreciar a importância dos fatores psicológicos do jogo. Excelente tático, explorava como ninguém as deficiências do seu oponente. Muito mais do que apenas fazer os lances corretos. Ele era um profundo conhecedor da psicologia humana. Então, Emanuel Lasker gostava muito da psicologia humana, de entrar na mente do adversário. Foi o recordista absoluto no trono e se manteve 27 anos como campeão mundial. Campeão mundial que se manteve mais tempo aí no trono, Emanuel Lasker. Muitas vezes suas jogadas eram pouco claras para seus adversários. O mestre no reagrupamento de peças. Então, Emanuel Lasker, o primeiro a dar importância muito grande ao fator psicológico do jogo. O mestre no reagrupamento de peças. Então, depois de algumas trocas, algumas capturas, as peças ficam meio soltas no tabuleiro. Você tem que reagrupar as peças de novo para bolar um novo ataque. Então você tem que interligar todas as peças de novo, fazer a conexão das peças ali muito bem feitas, depois que acontece capturas e trocas de peças, tá? José Raul Capablanca, o gênio cubano, rei da elegância e explorador das casas fracas, exímio jogador de finais, escreveu o livro Fundamentos do Xadrez e o seu apelido era A Máquina de Xadrez. Então, o gênio cubano, o Capablanca, jogava muito bem em finais, sabia explorar como ninguém as casas fracas aí do adversário. Jogador fantástico aí das antigas, campeão mundial. Alexander Alekhine era a personificação da agressão psicológica, tinha um enorme trabalho de preparação e uma rica imaginação combinatória, que fazia uma energia explosiva no tabuleiro, considerado o mestre do ataque simultâneo e dos temas táticos. Alexander Alekhine, um jogador muito ofensivo, gostava de sacrificar peças e fazer combinações explosivas no tabuleiro. O mestre do ataque simultâneo. Então, sempre que você puder, realize ataque simultâneo. Ataque 2 ou mais pontos no tabuleiro. Você vai ganhar uma vantagem grande com isso. Um jogador bem
forte aí na questão ofensiva, Alexander Alekhine. Max Euwe, um fervoroso seguidor dos ensinamentos de Steinitz, um pragmático e estudioso do xadrez, valorizador de todas as sutilezas do jogo, muito forte no aspecto posicional, ganhos de tempo, vantagem do par de bispos e uma excelente avaliação conceitual sobre a posição subsequente. Então ele calculava muito bem como a posição ia ficar depois das trocas, depois das capturas, depois dos lances, e a posição que ia sobrar ele ia ter alguma vantagem estratégica. Mas era um jogador muito forte no aspecto posicional. Então ele dava muito valor a todas as sutilezas do jogo. Às vezes o xadrez, você colocando ali a peça uma casinha para lá, uma casinha para cá, faz toda a diferença, tá? Toda a diferença do mundo. O livro segue falando de Mikhail Botvinnik, jogador determinado e com muita técnica. Ele tinha uma impressionante dedicação ao estudo, principalmente de finais. Se dedicou ao desenvolvimento de programas de xadrez para computadores. Então, um jogador que se dedicou muito para desenvolver os famosos engines, o famoso Stockfish, Komodo e assim por diante, outros engines aí. E foi um grande treinador de jogadores lendários, um grande treinador de xadrez, o Botvinnik. Vasily Smyslov, um homem calmo, inteligente, seu estilo era suave e leve, conhecido por saber exatamente o valor relativo das peças, trocando a qualidade e a equivalência das peças, conforme o caráter da posição e a quantidade de material no tabuleiro. Olha que interessante o estilo aqui do Smyslov. Ele era muito bom em trocar, por exemplo, uma peça pequena por 3 peões, uma dama por 2 torres, ou outras combinações, por exemplo, uma torre por um cavalo e um peão, ou 2 peões. Ele trocava a qualidade com muita frequência e sempre ganhava vantagem com isso, tá? Às vezes é muito interessante você sacrificar um cavalo para conseguir ficar com 3 peões a mais no final. Só um exemplo, tá? Então tinha um estilo suave, leve, inteligente. Não se espantava nada em trocar a qualidade, tá? Mikhail Tal, jogador lendário aí do xadrez. O mago de Riga tinha um estilo arriscado, com sacrifícios e combinações surpreendentes. Sua capacidade de descobrir possibilidades agressivas era inacreditável. Nem um pouco materialista, Tal gostava de jogar posições desconhecidas. Então, o maior de todos aí na questão de ataque, né? Ele tinha um estilo muito arriscado, ele ia para cima de um jeito que ninguém entendia, gostava de posições desconhecidas e sair da teoria que todo mundo conhecia ali do xadrez para buscar posições malucas, queria usar sua capacidade de sacrifícios e combinações assim de uma maneira inacreditável. Mikhail Tal realmente jogando é uma coisa de outro mundo, assim. Se ele não sacrificasse aí peças na partida, é incrível, ele sempre sacrificava, né? Tigran Petrosian destacava-se pela prudência e enorme talento natural. Tinha um estilo posicional sólido, o mestre da defesa preventiva, neutralizando as ameaças do adversário e economizando tempo para a defesa, o mestre das posições fechadas. Então, Tigran Petrosian já conseguiu ser campeão mundial também. Estilo totalmente contrário do que o Mikhail Tal era, que a gente acabou de falar. Tigran Petrosian, o maior de todos aí na questão da defesa. Ele era muito bom na profilaxia, a arte ali de você se defender com antecedência. Ó, defesa preventiva. O adversário estava pensando em atacar, ele já tinha defendido com antecedência. Né? Um jogador muito sólido, que com um estilo totalmente contrário aí do Tal também conseguiu ser campeão mundial, um jogador muito forte também. Boris Spassky, jogador de estilo universal, capaz de adaptar o seu jogo ao estilo do adversário,
um ator natural no palco do xadrez. Realizou ataques espetaculares, conhecido por comentários ousados e polêmicos. Boris Spassky, jogador ousado, polêmico. Ele tinha a capacidade de adaptar o seu estilo ao jogo do adversário. Se o adversário fosse muito ofensivo, ele se tornava defensivo. Se o adversário fosse muito defensivo, ele se tornava ofensivo. Um jogador muito adaptável. É muito difícil fazer isso, tá? Ter esse estilo universal aí de Boris Spassky. O livro segue falando de Robert James Fischer. Tinha um estilo enérgico, parecido com um assassino no tabuleiro. Exercia uma pressão furiosa, varrendo tudo em seu caminho. Um gênio solitário que desbancou a forte escola soviética de xadrez. Bob Fischer, como era conhecido, né, o Bob, aproveitava como ninguém a vantagem de desenvolvimento. Então, um jogador excepcional, principalmente no desenvolvimento das peças e sobre exercer pressão sobre o adversário, sempre tomando iniciativa, pressionando, como o livro do Adriano Caldeira fala, parecia um assassino no tabuleiro, vinha para te matar com rapidez, logo nos primeiros lances, né? Anatoly Karpov tinha um poderoso instinto de sobrevivência, multiplicado por seu talento singular. Deu origem a uma extraordinária fusão de refinamento psicológico a uma técnica impecável, quase matemática. Venceu 159 torneios de categoria máxima, um recorde absoluto. Anatoly Karpov já tinha um estilo mais posicional, mais técnico, matemático, e juntava aí com um refinamento psicológico também, colocando aquela pressão psicológica no adversário. Tinha um poderoso instinto de sobrevivência, então ganhar de Anatoly Karpov era muito difícil. Ele sempre arranjava um jeito de sobreviver nas posições e conseguir com chances na partida. Garry Kasparov. Seu estilo de jogo uma simbiose dos estilos de Alekhine, Tal e Fischer. Jogador de forte iniciativa que sempre forçava seu adversário a se defender. Garry Kasparov gostava de jogar só com a iniciativa. Quando ele não tinha iniciativa da partida, ele abandonava ou propunha empate. Gostava de jogar só quando ele estava atacando, quando ele tinha iniciativa. Utilizador de programas de computadores para a execução de planos de abertura, meio-jogo e finais. Primeiro grande utilizador de programas de computadores para preparar suas partidas. Aproveitava como ninguém a atividade das peças, normalmente criando posições de extrema complicação. Isso daqui era Garry Kasparov, gostava de posições extremamente complicadas no tabuleiro. Dificilmente você vai ver Garry Kasparov simplificando, trocando todas as peças no início da partida. Quase impossível ao se tratar de Garry Kasparov. Gostava de posições muito complexas. Vladimir Kramnik, aluno de Botvinnik e Kasparov, jogador que desenvolveu um estilo de jogo seguro e eficiente. Usava o tema de dominação com maestria. Kramnik, jogador seguro e eficiente, um pouco mais sólido. E tema de dominação, aquele quando os seus peões dominam o cavalo do adversário, quando o seu bispo domina o cavalo do adversário, quando suas peças dominam as peças do adversário. Você vai dominando as peças do adversário aos poucos, o adversário vai ficando sem lances, até uma hora que ele entra em zug e não tem mais lances bons para ele mesmo. Henrique Costa Mequin, o mais representativo jogador brasileiro de todos os tempos, o Mequinho. Foi campeão brasileiro com apenas 13 anos. Incrível, né? Mequinha, campeão brasileiro com 13 anos. E chegou a ser o terceiro colocado no ranking da FIDE. Brasileiro que obteve a melhor colocação no ranking da FIDE da história, o Mequinho. Tinha uma capacidade incrível de cálculo e aproveitava como ninguém a vantagem de espaço. Então, muito forte no cálculo. Calculava muito bem todas as variantes da posição. E se desse vantagem de espaço para o Mequinho, já era. Com vantagem de espaço, ele era mortal.
Judith Polgar, considerada a maior jogadora de todos os tempos, a mais jovem grande mestra da história e a primeira mulher a bater campeões mundiais. Judith Polgar, uma jogadora incrível, a maior representante aí de todos os tempos do sexo feminino do xadrez. O livro termina falando sobre as principais aberturas do xadrez. Então muita gente tem dúvida: que abertura que eu vou usar, qual abertura que eu vou estudar. Segundo aí Adriano Caldeira, as principais aberturas do xadrez: a abertura inglesa, a abertura do peão da dama, famoso D4, começa com o peão da dama, e aí tem muitas variantes. A abertura do peão do rei, o E4, a defesa Benoni, a defesa Caro-Kann, defesa siciliana, defesa francesa, a abertura Rui Lopes, a defesa eslava, o gambito da dama, que é uma variante lá do peão da dama, a defesa Grunfeld, defesas Índia do Rei e Índia da Dama, quando você fianqueta o bispo na ala do rei ou na ala da dama, e a defesa Ninzo-Índia, as principais aberturas aí do xadrez. Então, sempre que você tiver em dúvida aí, escolhe uma dessas aqui, vai fundo que você vai se dar bem. Então esse foi o resumo aí do livro do Adriano Caldeira, Para Ensinar e Aprender Xadrez. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Como eu sempre digo, ajudar o próximo pelo YouTube aqui é de graça. É o que eu tento fazer aí para vocês, tá? Então um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!